Toda história encantada ela tem que começar com Era uma vez. E como essa se trata de uma verdadeira história encantada, por que não dizer uma dica encantada que veio do nosso querido irmão Tiago de Paula Saraiva? Um abraço forte para ele. E essa dica encantada começa também com Era uma vez. Era uma vez um barquinho de um ditadorzinho que se achava o dono do mundo. Ele ceifava a vida das pessoas, as viciava no seu produto ilícito, facilitava a vida dos seus capangas, iam para lá, vinham para cá, como se não houvesse fronteiras. Afinal, quem deveria fiscalizar essas fronteiras está junto com eles também. Outros líderes de outros países vizinhos estão com ele nesse negocinho de ir para lá e para cá, no barquinho, até o pescoço, meu irmão, por que não dizer até o talo? Mas daí aparece um cara chamado Donald Trump, sem muita paciência, e cercou esse ditadorzinho, né, que já se sabe que é chefe do narcotráfico, e aí cercaram ele no país dele, mas embebedado na própria soberba, ele achava que dava para continuar com as operações, né? Se fosse um barquinho menor, trazendo isso de lá para cá, dava para passar, né? Só que não. As imagens, meus irmãos, que você tá vendo aí são reais, tá certo? É a hora que o barquinho do ditadorzinho fez cabum. Não adiantou nada essa farsa dele, ó, que foi noticiado no Merdópolis, né? O Maduro quer ajudar Trump a acabar com o narcotráfico. Experiência de quem vende, né? O presidente venezuelano se mostrou flexível e afirmou que está à disposição para alinhar com Trump uma estratégia contra cartel de drogas. Foi só o Trump, né, cercar ele ali, que o homem que estava juntando tropas para enfrentar o Donald Trump, né? O homem que estava fazendo discursos contra o imperialismo americano e colocando tudo que acontece de ruim no país dele na conta do Donald Trump, de repente quer se juntar com o cara agora, né? Ele agora quer ser o bonzinho, o mocinho da história. Mudou todo o discurso, né? Eu tenho visto alguns discursos dele, já passei aqui para vocês as informações. E até pouco tempo ele estava dizendo que o Trump está com interesse no petróleo deles, quer levar as riquezas do país e que ele não ia deixar nem... se falecesse não ia deixar, né? Ia lutar até o fim. E aí dá uma aberta dessa, né? Uma mudança total. E o motivo você sabe qual é, meu irmão, né? Tá chegando a hora dele. Agora veja só, nessa matéria aí do Merdópolis, os caras se referem a esse ditador golpista, esse sim de fato golpista, né? Já tá provado o golpe dele internacionalmente, inclusive, né? As nações democráticas de verdade não reconhecem a reeleição dele, foi fraudada, todo mundo sabe disso, mas ele finge que é uma democracia e a mídia também finge da mesma maneira, né? Se referindo a ele como presidente venezuelano. Os venezuelanos não o consideram, não o respeitam. A verdadeira pessoa que o povo elegeu está sofrendo a maior perseguição do mundo. Todo ditador é assim, meu irmão, todo ditador é assim. Aí já na matéria da CNN eles falam o seguinte, ó: ataque dos Estados Unidos a barco com drogas próximo à Venezuela deixa 11 falecidos. Essa é a primeira operação conhecida desde o envio recente de navios dos Estados Unidos para o sul do Caribe. E ela foi publicada em 2 de nove de 2025. E ela segue dizendo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça-feira que 11 pessoas faleceram em um ataque em uma embarcação que realizava transporte de drogas na Venezuela. Essa é a primeira operação conhecida desde o envio recente de navios dos Estados Unidos para o sul do Caribe. Nós acabamos nos últimos minutos de disparar literalmente em um barco que transportava drogas, muitas drogas naquele barco, disse Trump aos repórteres na Casa Branca. E há mais de onde esse veio. Temos muitas drogas entrando no nosso país, entrando há muito tempo. Eles vieram da Venezuela, disse assim Trump. Mais tarde ele apresentou um vídeo em sua plataforma Truth Social, que parecia mostrar imagens de drones aéreos de uma lancha no mar explodindo e depois pegando fogo. O ataque resultou em 11 maldoristas falecidos em ação. Nenhuma força dos Estados Unidos foi ferida nesse ataque, disse Trump. Eles queriam que o Donald Trump tivesse baixas também, né? O Trump se refere a esses caras como terror, né? Você já sabe, iristas, maldoristas, eu prefiro chamar. Mas a mídia não, ó. Se lembra do título da matéria, foram 11 falecidos, né? Anjinhos da guarda.
Inclusive sobre o barco estar com essas substâncias ilícitas, a mídia tenta defender, tenta dar uma passada de pano. Não, olha, é o Trump que está dizendo. Ninguém viu mesmo se é droga mesmo, se era, né? É assim que essa mídia fala, meus irmãos, para que as pessoas não entendam a gravidade disso. Ó. O líder acrescentou que os militares dos Estados Unidos identificaram a tripulação como membros da gangue venezuelana Trem de Araguá, designada como organização motorista pela Casa Branca. Então aqui eles deixam bem claro também que é pela Casa Branca, tá? Pelo Brasil não, pela mídia brasileira, pelo governo brasileiro não. Ele repetiu as alegações de que o Trem de Araguá está sendo controlado pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusações que Caracas negou. O Pentágono não divulgou detalhes específicos sobre o ataque, incluindo o tipo de drogas que havia a bordo, a quantidade ou como o ataque foi realizado. Família, eu acho que qualquer um, né, viu aí o disparo, né, a explosão inclusive, e não sobra muita coisa, né? Ainda mais caindo em massa. Já é difícil você, por exemplo, identificar muitas vezes um carro quando botam fogo, um carro normal, né, que está em terra, não fica quase nada, você imagina uma coisa explodindo no mar, né? Então eles queriam saber, não, mas é ele que está dizendo, a gente não sabe quanto de droga tinha. Essa é a mídia, esse é o nível de mídia brasileira. E o pior é que muita gente acha, não, tá certo, tem que falar assim mesmo. Isso é que é o pior. Os Estados Unidos enviaram navios de treta para o sul do Caribe nas últimas semanas com o objetivo de cumprir a promessa de Trump de reprimir os cartéis de produtos ilícitos. O ataque dessa terça-feira, dia 2, parece ter sido a primeira operação militar desse tipo na região com esse objetivo. 7 navios de treta dos Estados Unidos, juntamente com um submarino de ataque rápido movido a energia nuclear, estão na região ou devem chegar lá em breve, transportando mais de 4.500 marinheiros e fuzileiros navais. Embora os navios da Guarda Costeira e da Marinha dos Estados Unidos operem regularmente no sul do Caribe, o atual excede as tropas habituais na região. Na Força Naval há navios de treta, incluindo o USS San Antonio, o USS Iwo Jima e o USS Fort Lauderdale. Alguns transportam recursos aéreos, como helicópteros, enquanto outros também podem lançar mísseis de cruzeiro Tomahawk. As Forças Armadas dos Estados Unidos também têm aviões espiões P-8 pilotados na região para coleta de informações de inteligência, segundo as autoridades norte-americanas. Eles estão sobrevoando águas internacionais. Falando aos repórteres, o secretário de Estado Marco Rubio disse essas drogas em particular provavelmente foram indo para Trindade ou algum outro país do Caribe. Então é isso, né, meus irmãos? O Trump ele está rastreando, né, por onde isso tem entrado. Tem a ver inclusive com a imigração ilegal também, né? O pior é isso, você vê, né, que muitas pessoas, meus irmãos, quando viajam não querem de fato morar naquele país, né, se desenvolver por lá. Não, na verdade a pessoa vê que aquele país ali proporciona, né, você ter uma vida mais decente, e o que é que o cara pensa? Ali eu posso aplicar esse golpe, ali eu posso aplicar isso aqui que vai me render mais dinheiro. Então é por isso que houve, né, assim que o Trump assumiu, aquele movimento todo contra o imigrante. Não é contra o imigrante legal, né? O próprio Trump, veja como é incoerente isso. O próprio Trump tem convidado empresas brasileiras e não só brasileiras de outros países para ir para lá também. Se ele não gostasse de estrangeiro de jeito nenhum, ele faria leis, né, para proibir qualquer coisa estrangeira. Mas isso seria uma burrice, né? O que o Trump condena e que o Brasil também deveria condenar é a entrada ilegal. Porque, ora, se você já está entrando ilegal em um lugar, significa que você não quer cumprir, né? Você já está começando a descumprir a lei daquele país, né? Se você já começa errado, quem garante que você vai se acertar lá na frente? Por que você se acertaria lá na frente, né? Agora, esse ataque do Trump, ele serve como um aviso, porque vocês não acreditam que é só um barquinho que passa ali, é coisa pouca, é besteira. Não, meus irmãos, a coisa é grande. Entende? O próprio crime organizado, aqui nós já sabemos quem é o cabeça, segundo o próprio Trump, né? Aí você sabe que não tem uma cabeça só. Eles estão fazendo os testes. Olha, tenta essa rota aqui, vamos ver se esse equipamento dos gringos é rochedo mesmo, sabe? É meio que um deboche tentando ver, vai que cola, né? Mas o Trump, a gente já fala aqui, a gente sabe, né? Nós que analisamos os fatos, nós sabemos que o Trump não está brincando desde a época das eleições. E graças a Deus, o que a gente faz de bom e de ruim, o que acerta, o que erra, fica aí na internet. Ainda que alguém apague, hoje tem programas, né, que você pode voltar o tempo literalmente
pelo menos aqui na rede, e ver o que foi postado naquele dia. Por exemplo, é possível você ver o que foi postado em 10/5/2020. Você vê agora o que é que estava no ar naquele dia, tá certo? Tem site que mostra isso, é só você pesquisar. Então, quando o Trump começou a campanha dele, né, após quase ser preso, os caras querendo meter ele na cadeia, acusando de meio mundo de coisa, ele fez um discurso, meu irmão, que tá aí, inclusive dublado, né? Eu fiz a dublagem, eu mesmo. E ele disse o seguinte, nunca me esqueço, meu irmão, que pra mim foi marcante, até porque eu dublei. Quando a gente dubla, família, a gente acaba criando um sentimento maior, porque você tá dublando, né? Mas na hora que ele falou assim, no momento eu me arrepiei, porque eu senti nas palavras dele o que ele realmente queria dizer. Sabe, quando acontece essa conexão? E ele disse, olha, eles vieram pra cima e nós demos o combate. Eles estão vindo pra cima e nós vamos combater. E quando eu for eleito, eu vou atrás de cada um deles. É uma questão agora de sobrevivência. Ainda durante a campanha você viu o Trump, né? Sofreu aí pelo menos 2 tentativas certas, fora outras que a polícia conseguiu evitar antes mesmo que tentassem alguma coisa, mas, né, ele sofreu várias tentativas de ceifamento da vida dele, né? Cada louco mais dentro de doutrinas satânicas, achando que o Trump ia trazer o fim do mundo. E eles ainda têm a audácia, né, de acusar os conservadores de serem extremistas. Mas quem são extremistas é eles. Você quer ver uma pessoa de fato extremista? Basta você ver os militantes. Aí você vê o que é pessoas extremas de verdade, né? Então, quando o Trump disse aquilo, meus irmãos, e provou isso debaixo de bala, as balas cortando ele, não tem como fingir. Não tem como, não, mas isso aí não, a gente nunca viu uma cena daquela. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, as pessoas vão se lembrar muito daquilo ali. Porque Trump olhou na cara da morte literalmente e a enfrentou. Ele não se abaixou diante das balas, era o normal a fazer, não seria covardia. Poxa, covardia é o cara que tá atirando em você não tá nem vendo ele e ele metendo bala em você. Então o mais natural é o que? Você se abaixar. Os próprios seguranças ali, desesperados, tentando abaixar o Trump. E o cara erguia a mão com tudo, né? E uma bala já tinha passado tão perto que cortou a orelha dele. Imagina o tão perto que uma bala tem que passar de você, né? Uma bala mortal que ia ceifar a sua vida. E o cara, mesmo diante disso, sangrando por todo canto, ainda levanta a mão e o povo vai à loucura, né? Então, para mim, quando o Trump já começou a falar e deu aquela demonstração de coragem, então eu sabia que a gente ia ver muita coisa. E o fato dele estar indo para cima da Venezuela agora é só uma constatação das próprias promessas de campanha. O mundo não vai seguir por esse caminho. O Trump não vai deixar, família. É fato. Porque ele sabe que esses caras, hoje, como o próprio Molusco, olha a audácia do Molusco. Sem ter um exército capaz de proteger a nação, porque essa é a verdade do Brasil, nós não temos umas forças capazes de nos proteger contra ninguém. A verdade é essa. Quebrados economicamente, né? Fingindo ser uma democracia que nunca fomos. Agora a pergunta que eu faço: se nessa situação o Molusco ainda quer peitar o cara frente a frente, se taxar o taxa também, lei de reciprocidade, eu pergunto a você, se na situação de quebrados, de falidos, a gente faz isso, o que faríamos, né? E isso com certeza passa na cabeça do Trump, se o Lula toma conta de vez, se ele monta um exército forte, né, capaz de contra-atacar, o que ele faria no mundo? Um cara que está aí bolando formas de nos fiscalizar cada vez mais, inclusive através do nosso próprio dinheiro. Como eu disse para vocês, as leis já estão criadas. Eu avisei isso pelo menos há 5, 7 anos atrás. Eu acho que 10 anos, pode botar aí, família. Que eu venho falando isso. Olha, o Drex vai vir, tem vários vídeos nossos sobre Drex. Agora, como a gente fala muito antes, as pessoas, é louco, isso não vai acontecer não. Não tem nem como fazer isso, mas tá aí, né? O Drex chega agora em 2026 e vai vir como lei. Principalmente você, meu amigo que é comerciante, não acho que você vai dizer, não vou usar essa porcaria não. Você vai ser obrigado, é crime. Você pode se recusar hoje, dentro do Brasil, a receber o real? Não, porque é a moeda do país. Você é obrigado, qualquer coisa que você está vendendo, a receber nessa moeda. Você não é obrigado a receber em outras. Então, tá vindo aí o Drex. Eu vou fazer outro vídeo, né? Na verdade, eu vou tentar fazer um review dos nossos próprios vídeos para vocês verem há quanto tempo a gente anunciou isso e por que quem realmente acompanha esse canal sai na frente. Tá certo, meus irmãos? Então é isso, né?
Para mim é uma coisa boa. É 11 criminosos a mais, né, esse ataque do Trump. Acho muito bom, né? Mas sei que aquilo ali foi só um teste do próprio Maduro. Ó, vamos ver se a gente consegue passar isso aqui, né? Porque o grosso, né, como diz o próprio Molusco, não vem por esses barquinhos não, meus irmãos, né? Em grandes navios transportando isso. A verdade é essa. Então esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e acima de tudo entendido. Se isso aconteceu, passa o vídeo adiante. Nós voltamos sempre com 2 vídeos, um às 7h30 e outro às 17h45. Um abraço, meus irmãos, e fui!